Você já tentou entender a teoria do delito e acabou se perdendo em termos como dolo, culpa e tipos penais? Parece complicado, mas hoje vou te mostrar como descomplicar esse assunto com explicação simples e prática. Meu nome é Luiz Henrique Requião, sou advogado criminalista e hoje vamos destrinchar os fundamentos da teoria do delito. Vamos falar sobre dolo, sobre culpa, tipos penais e como esses conceitos são aplicados no dia a dia da prática jurídica. A teoria do delito é como uma grande engrenagem no direito penal. Cada conceito se encaixa e faz o sistema funcionar. Mas o que exatamente é dolo? O que exatamente é culpa? E por que os tipos penais são tão importantes? Saber isso não é só útil, é essencial para que você entenda como a justiça penal opera na prática. Ao final deste vídeo, você terá clareza sobre como tudo isso opera e prometo, vai ser muito mais simples do que parece. Antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber conteúdos semanais sobre direito penal e prática jurídica. E na descrição tem um link para o site do Edu Direito, com cursos e materiais completos para quem quer dominar o direito. Depois não esqueça de dar uma olhada no nosso link. O que é então a teoria do delito? A teoria do delito organiza os critérios que definem se uma conduta é criminosa. É uma espécie de filtro. Se faltar um elemento, não vai existir o crime. Ela é dividida principalmente em três grandes etapas: fato típico, ilícito e culpável ou culpabilidade. Vamos explicar cada um deles para deixar claro para vocês. Primeiro, vamos tratar do fato típico. Aqui analisamos se a conduta tratada se encaixa exatamente na descrição legal de um crime. Por exemplo, para que haja o crime de furto, é preciso que estejamos diante de uma situação em que alguém subtraia para si ou para outra coisa alheia móvel. No tocante à ilicitude, mesmo que a conduta seja típica, ela pode ter sido uma conduta justificável, como, por exemplo, agir em legítima defesa ou agir no estado de necessidade. Isso tira a ilicitude da conduta. E a culpabilidade, aqui a gente verifica se a pessoa pode ou não ser responsabilizada pelo ato. Isso inclui a análise de elementos como imputabilidade, dolo ou culpa. E o que seria então esse dolo? No dolo, o que ele discute é a intenção, ou seja, o agente quer ou não assumir o risco de realizar o ato e alcançar o resultado. Vou dar aqui para vocês um exemplo prático. Imagine alguém que coloca fogo em um prédio para receber um seguro. Isso é o que nós chamamos de dolo direto, porque ele teve a intenção clara de praticar aquele delito. Porém, temos um outro tipo de dolo, que é o dolo eventual. Aqui, a pessoa não quer diretamente o resultado, mas assume o risco em praticá-lo. É o caso comum, por exemplo, de motoristas que dirigem bêbados. Eles sabem que podem causar um acidente, mas ainda assim continuam na conduta. E a conduta de culpa é o resultado que ocorre sem qualquer intenção, muitas vezes onde o agente age por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos explicar cada uma dessas modalidades. A negligência, ela ocorre quando o agente não toma os cuidados necessários, como, por exemplo, deixar uma arma carregada ao alcance de crianças. A imprudência já ocorre quando eu ultrapasso, por exemplo, alguém em um local proibido e aquilo gera uma conduta delituosa. E a imperícia é quando, no exemplo, um médico, sem conhecimento técnico suficiente, realiza um procedimento errado. Isso é o que caracteriza a imperícia. Agora, vamos explorar a importância dos tipos penais. Primeiro, vamos ao conceito básico do que significa tipo penal. Ele nada mais é do que a descrição de condutas consideradas crimes. Ele é como um guia para que a lei seja aplicada de forma objetiva. E aí temos algumas classificações desses tipos penais. Basicamente, nós temos os simples e os complexos. Os crimes simples são aqueles caracterizados por ações que não envolvam elementos adicionais em sua definição. Por exemplo, um furto. Ele é considerado um crime simples, pois se refere à subtração de bens alheios sem o uso de violência ou grave ameaça. Por outro lado, o delito de roubo já é classificado como um crime complexo, pois ele envolve não apenas a subtração de bens,
mas também a utilização da violência ou da grave ameaça contra a vítima. Essa inclusão de elementos como a coação torna o roubo uma infração mais grave, refletindo, obviamente, a necessidade de uma maior reflexão aos direitos das pessoas. No tocante aos crimes comissivos e omissivos, os crimes comissivos são aqueles em que o agente realiza uma ação ativa, que resulta em um resultado ilícito. Em contraste, os crimes omissivos são caracterizados pela inação, ou seja, quando o indivíduo deixa de agir em situações em que sua intervenção seria esperada e necessária. Exemplo clássico de crime omissivo é a não prestação de socorro a uma pessoa em perigo. Nesse caso, a omissão ela é punida, pois o agente tem o dever legal de agir para evitar um dano à vida ou à integridade física de outrem. Essa tipificação ressalta a responsabilidade social de agir em situações críticas, além de destacar a importância da intervenção em favor do próximo. Os crimes dolosos e culposos. Alguns crimes podem ser considerados dolosos, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Outros, como o homicídio, podem existir tanto na modalidade dolosa como na modalidade culposa. Você sabia que o conceito desses tipos penais nasceu para garantir que ninguém fosse punido sem uma descrição legal clara? Isso é o que nós chamamos de princípio da legalidade. E por que tudo isso é importante? É importante porque a teoria do delito é fundamental para identificar corretamente um crime, construir uma defesa ou uma acusação sólida e até mesmo para decidir a pena. Por exemplo, a diferença entre dolo eventual e culpa consciente pode significar anos a mais ou a menos de prisão para um acusado. Além disso, o domínio desses conceitos evita interpretações equivocadas que podem comprometer o resultado de um processo. A teoria do delito ela é a espinha dorsal do direito penal. Dolo, culpa, tipos penais são mais do que conceitos abstratos. Eles estão no centro das decisões judiciais e da prática jurídica. Quanto mais você entende esses pilares, mais preparado você estará para atuar no direito penal. Gostou desse conteúdo? Então curte o vídeo, compartilhe com seus colegas e comente aqui embaixo qual desses conceitos você acha mais difícil de aplicar na prática. E não se esqueça de conferir nos nossos cursos no site do Edu Direito para aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Até a próxima.